Fala, alunos e alunas, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está assistindo nossos vídeos aí, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vim falar um pouquinho de teoria musical, porque para a gente aprender teclado, seja ele harmonia, seja melodia, o piano, né, tocando com as duas claves, a gente já vai saber o que é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, vou deixar um vídeo bônus lá na sala de material complementar, que é um vídeo falando sobre a evolução das teclas, onde a gente fala dos órgãos, maravilhosos órgãos de tubo, né, do hidráulicos, que é da Idade Média, clavicórdio, os instrumentos que antecederam o piano e o órgão, até a gente chegar nessa maravilha eletrônica que a gente tem em mãos hoje. Então, para a gente começar, a gente não pode deixar de falar de teoria, né? Então toda semana a gente sabe que vai ter um vídeo de teoria e um vídeo de prática. Mas essa teoria necessariamente não vai ser só uma teoria chata, escrita. A gente quer uma aula bem dinâmica, que vocês desenvolvam. Deixem os seus comentários, deixem as suas perguntas, tá? É muito importante que vocês comuniquem com a gente. Qualquer dúvida que vier na cabeça, eu não entendi isso aqui, eu repito, eu gravo outra aula, a gente faz chamada de vídeo. O importante é que vocês participem para mim poder entender a evolução de cada um. Necessariamente todo mundo não vai caminhar com a mesma evolução ao mesmo tempo, né? Depende, é óbvio, de muita dedicação e de exercícios. E para falar dos exercícios no instrumento, eu preciso primeiro falar da teoria musical básica, para a gente entender com o que a gente está mexendo, né? O que eu estou aprendendo. Se eu fosse tirar uma carteira, eu teria que fazer a teoria, aprender as placas, aprender a legislação, para me poder, antes de pegar a máquina em si. Então aqui, tanto o teclado como o piano, antes de eu ir para a máquina, eu vou falar sobre a teoria musical. E dessa teoria musical, lá da evolução, eu falei um pouquinho de história da música como primeira aula, que foi uma aula bônus, complementar. Eu vim aqui falar para vocês sobre a teoria musical, que é a notação musical, né? O que vem a ser notação musical? Notação musical são os símbolos e são os sinais que a gente vai usar para escrever o som, né? A diferença de uma escrita convencional é que a gente vai usar os sons para indicar em qual altura aquela nota está, aquele som vai estar. A gente vai indicar sinais que são valores positivos, né, que vão indicar o som, e valores negativos, que vão indicar o silêncio. Então, para mim poder trabalhar com teclado, é muito importante que a gente entenda isso, e outros sinais que virão posteriormente, quando a gente estiver mais avançado, que vão indicar as expressões, se é para tocar mais forte, mais fraco, né? E assim por diante, né? A gente tem vários sinais. Mas o básico para a gente começar, sem dúvida, é a gente falar da pauta ou do pentagrama. O que vem a ser pauta ou pentagrama? São aquelas 5 linhas, né, que no método vai estar lá, no material complementar na Class 1, mas são linhas que são contadas de baixo para cima e entre elas formam um espaço. São 5 linhas com 4 espaços. Tá, essas 5 linhas com 4 espaços, o que elas significam na música? É onde eu vou escrever os sinais da notação musical, onde eu vou escrever os sons, onde eu vou escrever o silêncio, né? As representações serão feitas nessas linhas e nesses espaços. Então, se eu for pensar em método, vou dar uma descrição. São linhas paralelas, horizontais, perpendiculares, que formam entre si 4 espaços, né? Não, eu quero que vocês entendam que são 5 linhas, né? Assim como minha mão está indicando aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, de baixo para cima, que formam entre elas 4 espaços, primeiro, segundo, terceiro e quarto, para a gente poder começar a fazer os nossos exercícios com as 2 mãos no instrumento, que é a nossa próxima aula. Eu vou falar de outra coisa também, das notas musicais. As notas musicais, assim, como eu vou falar em um dos vídeos, né? Parece que é o último da série de história da música, dos 3, eu já postei um, né? A outra a gente vai falar um pouquinho da música indígena. E para falar sobre essa questão das notas musicais, é preciso eu voltar lá atrás e entender que esse pentagrama, ele foi lá desenvolvido na Grécia, tinha 3 linhas só, e em um determinado momento, visando a necessidade óbvia, né, de escrever o que está sendo cantado e tocado nos cantos orfeônicos,
que a gente vai ver também na história da música, que é interessante para a gente matar a curiosidade e aprender um pouquinho sobre os fundamentos, de onde que veio esse método que a gente estuda, tá? Por isso que eu estou sempre citando. Quando eu vou tocar qualquer instrumento, eu toco as notas musicais. E as notas musicais a gente aprende na escola, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então, de onde que essas notas musicais vieram? Vieram do estudo de um monge chamado Beneditino Guido, que hoje é conhecido Beneditino Guido d'Arezzo nas literaturas, porque ele foi para a cidade de D'Arezzo e é um monge que dedicou a sua vida à música para a Igreja Católica Romana, né? Então o que esse monge fez? Ele pegou um hino de São João Batista, que era muito comum na época, e tirou as primeiras sílabas, e com isso ficou Ut, Ré, Mi, Fá e Sol, Lá. Com o tempo, Si, ele trocou de Sic, de Sam em latim, colocou o Si, que faltava uma nota, e trocou. A gente tem duas teorias que a gente não vai entrar em detalhe aqui, que vai estar lá na história da música. Trocou-se o Ut pela dificuldade de pronunciar, pela nota Dó. Então nós temos um sistema musical, 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que vão se repetir infinitamente. Tá, mas infinitamente? Mas Paulo, na hora que eu vou cantar, eu não consigo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu cheguei no limite. Eu tô lá embaixo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Chegou um ponto que eu não consigo fazer. Essas são as regiões, que são as classificações vocais, as classificações das regiões de cada instrumento, né? A gente tem um saxofone barítono, que é super grave, um tenor, que é um pouquinho mais alto, uma outra região. Aí vem o alto, contralto, soprano, sopranino. São as classificações que a gente faz no coral, são as classificações usadas também no instrumento. Então, o que eu tenho que entender com isso? Que as notas, elas são infinitas, mas chega a um determinado momento que eu não terei extensão vocal de alcançar determinada nota, porque a minha extensão vocal, ela tem um limite, e varia de pessoa para pessoa, pode ser modificada com exercícios, mas nada que ultrapasse muito, que a gente pegue um cara que vai cantar tenor e vai cantar soprano, que é um som super fino, né? Então, as notas musicais, elas tem altura, né? Esses são frequências, né? Cada uma tem uma frequência diferente, e são ascendentes e descendentes. Então, do grave para o agudo, ou seja, do som grosso para o fino. Quando eu falo som grave, o som mais grosso, o som agudo, o som mais fino. Então a gente vai ver isso tudo no instrumento, no teclado, no piano, mas eu queria que vocês entendessem. Chegou um certo ponto, no agudo, tem até apito de cachorro que a gente sopra e a gente não escuta, e o cachorro tem um ouvido que escuta. Tem os morcegos, que são animais que escutam muito grave, e a gente não, e assim como outros. Então, a gente tem uma limitação física de audição do som, dependendo da frequência que ele estiver, lá em cima ou cá embaixo, agudo ou grave, e temos uma limitação de execução na minha caixa de ressonância, na minha voz, ou no instrumento que eu vou tocar. Geralmente o teclado, ele é feito por padrão de 4 a 5 oitavas, né? O que vem a ser oitava? Oitava significa oitava nota, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é a sétima, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Dó, Dó. A mesma nota em altura diferente. Quando eu vou cantar de Dó a Dó, eu estou falando de uma oitava. Então essas 8 notas, quando eu vou comprar um instrumento, vou comprar um teclado. Qual teclado é melhor, né? Para tocar profissionalmente, para a gente aprender, a gente indica que pelo menos tenha 4 oitavas, né? Até pelas distâncias da mão, dá para estudar um método de piano e tudo mais. Mas o ideal é que tenha de 5 para cima, né? 5 já é o suficiente e dá pra gente ser feliz. Eu tô com um teclado aqui, ó, de 5 oitavas, né? Um SX da Yamaha, que foi lançado ano passado, e é nele que a gente vai fazer os exercícios, e eu vou mostrar para vocês como funciona as notas no teclado. Dito isso, nós falamos sobre o pentagrama ou pauta, né? Nos métodos musicais a gente vai encontrar os dois nomes, significa a mesma coisa, 5 linhas paralelas, perpendiculares, horizontais,
equidistantes que formam esse espaço, né? Então, o que eu vou aprender primeiro? Qual que é a minha... eu vou decorar isso tudo? Não, eu vou entender. Quando eu ver as linhas ali, eu já vou saber que são linhas que são para escrever música. Eu quero que o método seja o mais simples possível. Então, pensando em simplicidade, eu já vou passar um exercício para vocês nessa aula de teoria de hoje, que é o seguinte: você vai colocar a mão assim e na clave de Sol, que a gente vai saber o que é futuramente, né? Que é um sinal que dá nome e altura à nota da segunda linha, que é a Sol. Então eu sei o restante. Isso aqui é Sol, a próxima é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Abaixo do Sol, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vai ser Fá, Mi, Ré, Dó e assim por diante. Então eu tenho nas linhas. Fez assim? Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Linha 1, Mi. Linha 2, Sol. Linha 3, Si. Linha 4, Ré. Linha 5, Fá. Já nos espaços, Fá, Lá, Dó, Mi. Fá no primeiro espaço, Lá no segundo espaço, Dó no terceiro espaço e a nota Mi no quarto espaço. Fá, Lá, Dó, Mi. Isso já vai ajudar demais se você decorar isso. Essa é para decorar, o restante é para entender. Pouco a pouco, quando a gente for fazendo os exercícios, tanto para harmonia sem partitura e tanto com partitura, a gente vai decorando, porque eu não vou escrever uma coisa mirabolante, vou pegar uma peça de Beethoven, de uma sinfonia, vou colocar, ela toca isso aqui, vamos estudar isso aqui e ficar meses ali quebrando cabeça com uma peça dessa. Eu vou colocar exercícios de dedo a dedo, a gente vai fazer exercícios mecânicos, como se a gente estivesse fazendo uma academia, se preparando os músculos para poder agir ali naquele instrumento que eu quero tocar. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês decorem isso. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Fá, Lá, Dó, Mi. Pauta ou pentagrama são 5 linhas contadas de baixo para cima, que formam entre si 4 espaços e que na clave de Sol, que eu vou tocar com a mão direita no piano, né, ou no teclado, eu vou tocar as notas nas linhas, quando eu for ler a partitura, né, que é a escrita da música, na notação musical. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Então a aula de hoje é isso. Nós vamos parar por aqui. Quero que vocês deem uma olhada lá na sala, no Classroom. Vou mandar um material complementar e vou deixar um questionário, material complementar completo lá, citando já até chegar nas claves, onde a gente fala das notas, né? A escala, que são essas sequências de notas que podem ser ascendente ou descendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. São notas, né? São sequências de notas, né? E é óbvio, para finalizar, eu vou deixar a perguntinha aqui, que não quer calar, que vai estar no material complementar. O que é música para você? O que é a música? Beleza? A gente vai fazer um exercício no teclado na próxima aula e na próxima semana a gente fala sobre o que é a música, o que deve ter dentro da música, quais são os elementos, e a partir daí a gente vai desembolar isso e vocês vão aprender a tocar facinho, facinho. Beleza? Pode confiar em mim, que eu estou confiando em vocês. Vamos fazer um trabalho muito bonito. Até a próxima.